Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Que bom estar aqui mais uma vez falando sobre a palavra de Deus, que Jesus ministre o nosso coração e que a gente aprenda mais do que Ele tem a falar conosco no estudo de hoje. Meus irmãos, convido vocês a abrirem a palavra de Deus. Hoje nós vamos retomar o estudo no capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, nós leremos todo o capítulo novamente. Semana passada o pastor Patrick começou o estudo nesse capítulo. Hoje eu pretendo terminar, se Deus assim permitir. Mas vamos fazer toda a leitura novamente deste capítulo, para que possamos recapitular, refrescar nossa memória da semana passada e assim finalizarmos juntos esse texto. Apocalipse capítulo de número 4, diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 anciãos, e neles estavam sentados 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ao ler esse texto nós podemos regozijar de alegria e ver que o céu te adora, Deus, e que nós fazemos parte desse plano maravilhoso que o Senhor tem desde antes da fundação do mundo. E nós fazemos parte, Pai, desse povo por causa do seu amor, por causa da sua graça que é derramada sobre nós todos os dias. Te louvamos, Deus. Sê conosco, que esse texto entre no nosso coração, penetre a nossa alma, a fim de que nós entendamos, Pai, cada vez melhor o porquê é tão necessário adorar o Senhor Jesus, ter alegria no Senhor Jesus. Te louvamos em teu nome. Amém. Meus irmãos, semana passada, então, ao início desse capítulo, nós iniciamos a grande segunda sessão de Apocalipse. Nós vimos ali a primeira sessão, que são as visões, as 7 igrejas da Ásia, e ali nós vemos que Jesus, ele mesmo falou com aquelas igrejas e apontou problemas, apontou problemas internos e externos, né? Apontou dificuldades que aquelas igrejas estavam passando. Ele elogiou apenas algumas, elogiou e criticou outras, e criticou só mais uma, né? E a gente viu, e assim nós terminamos a primeira grande sessão de Apocalipse, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4, semana passada, que foi iniciado pelo pastor Patrick, nós chegamos então à nossa segunda sessão, que vai até o versículo de número 1 do capítulo 8, que fala sobre a visão do céu e dos 7 selos.
Nós iniciamos então esse momento aqui agora do nosso estudo, onde o apóstolo João agora está tendo uma visão do céu e de como isso, e isso tem uma progressão que segue para os 7 selos. E no que a gente está vendo aqui, a gente vê uma subdivisão aqui dentro, no texto que nós estamos trabalhando hoje, que são os capítulos de número 4 e o capítulo de número 5, onde é a visão propriamente dita do céu. Aqui a gente está vendo o aspecto de Deus como Criador, e depois no capítulo de número 5, nós vamos ver como o capítulo 4 vai chegar no capítulo 5, trazendo toda a ideia de que Deus não é apenas Criador, mas Ele é o Salvador, o Redentor de nós e de toda a sua criação. E nós vemos aqui no capítulo 4 como a criação adora a Deus e de como a igreja adora a Deus. E isso tem uma progressão já na sequência no capítulo 5, onde vão ter multidões de anjos e multidões de milhões que adoram o Senhor. Então, nós aqui dentro ainda do capítulo 4, a gente pode ver que a criação ela é revestida desta graça, pela graça de Deus, onde não apenas Deus ele cria, mas ele cria para o seu próprio louvor. E ali a gente vê não apenas anjos, nós não vemos apenas teofanias como os trovões, como os relâmpagos, mas nós vemos também a criação exercendo e dando louvores ao nosso Deus. E é interessante que todo esse contexto, a gente vê em Apocalipse, lá, Jesus está falando com as 7 igrejas, de repente no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, ele conversando com Jesus já fala assim, suba até aqui que eu lhe mostrarei coisas o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente o apóstolo João está em espírito e então ele está no céu. Algo muito abrupto. Mas o que isso deve nos fazer pensar? Jesus ele falou com a igreja que era frágil, que era pequena, a igreja que estava sendo castigada e dominada pelo Império Romano, estava enfrentando problemas internos e externos. E Jesus ele fala com essas igrejas, aponta os seus problemas, dá suas promessas a elas. E agora, o que as igrejas devem fazer? Essa é a grande pergunta que a gente precisa refletir. O que as igrejas devem fazer e o que elas devem saber? Porque o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus, primeiramente dada à igreja e depois anunciada ao mundo. Como que as 7 igrejas agora elas vão olhar daqui em diante, até o capítulo 21, essas grandes visões? Porque mudou a compreensão simbólica aqui do texto. Antes Jesus estava falando com as igrejas, nas suas particularidades do que estava acontecendo, e até, de certa forma, era até um pouco mais simples de interpretar textos assim, sabendo do contexto onde elas estão, das cidades onde elas estão, mas agora a gente vai ver muito simbolismo, e como que essas igrejas elas vão entender o que precisam fazer. É por isso que o capítulo 4, a primeira coisa que essas igrejas ouvem depois de serem persuadidas por Jesus a confiarem para que as promessas sejam alcançadas, a primeira coisa que Jesus faz aqui, ao mostrar o apóstolo João e mostrando às 7 igrejas, de que elas deveriam olhar em primeiro lugar para o céu. A primeira grande visão que elas recebem depois de terem sido cuidadas por Jesus é: olhem para o céu. Essas igrejas estavam sendo hostilizadas pelo Império Romano, e é interessante ver que a igreja, uma instituição tão frágil naquele início, ela conseguiu vencer o grande Império Romano, que hoje a gente só tem alguns vestígios. A gente tem, por exemplo, o Coliseu, que está em ruínas, a gente tem algumas estradas pela Europa, a gente tem algumas construções ali a colar, mas a igreja triunfou sobre isso. O trono de Jesus triunfou sobre o trono de César. E era isso que o apóstolo João estava falando ali também com aqueles primeiros crentes ali que estavam passando por isso. Então, enxergando o céu, os crentes que olham para esse texto, eles podem ter a compreensão de como melhor enxergar a terra. Apesar do Império Romano, do trono de César, estar ali devastando tudo, matando cristão à torta e à direita, não é o trono de César que triunfa no final. É por isso que a primeira coisa que o apóstolo João vê ali quando ele chega no céu é um trono. Ele está vendo que aquilo que sustenta
aqueles crentes, não é o trono de César, não é o trono de César que vai decidir quem vive e quem morre, mas é o trono de Deus, que está sustentando tudo e todos. E não apenas a igreja faz parte disso, mas também a criação faz parte disso. E é interessante ver, semana passada nós vimos sobre o arco-íris, né? De como Deus ele mantém a sua aliança desde sempre com a humanidade e também com a criação. A gente vai ver lá em Gênesis capítulos 9 e 10, que Deus ele faz um pacto não apenas com o ser humano, mas com a criação, de nunca mais destruir a criação. E esse pacto é firmado com um arco-íris no céu. E a gente vê novamente o arco-íris aqui em Apocalipse, capítulo de número 4, né? Então, os homens, e a gente vê que o apóstolo João é um desses privilegiados que conseguiram ver o céu. Mas ninguém viu o céu como ele. Em Isaías, capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele viu ali, no ano da morte do rei Uzias, né? Ele viu um alto e sublime trono. Ele viu o céu, ele viu ali os serafins adorando a Deus com as suas 6 asas e cantando dia e noite, santo, 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 né? A gente vê o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo número 12, relatando uma experiência que ele teve, onde ele chegou até o 3º céu, né? E viu ali a glória de Deus, e viu coisas imensuráveis, coisas que são impronunciáveis, e ouviu palavras que não podem ser repetidas e replicadas por meros mortais. E o apóstolo João, que teve a visão mais clara e nítida dentre todos os homens daquilo que é o céu. E nisso ele vê que não é apenas o Senhor quem sustenta tudo e todos, mas que diante disso tudo, nós estamos junto com a criação. Não que nós sejamos de igual porte do que os animais, não é isso. Mas nós estamos junto com a criação, louvando e adorando o Senhor. No versículo 1, a gente vê ali que depois dessas coisas, né, se refere à mensagem das 7 igrejas. O apóstolo João ele vê uma porta para chegar ao céu, né? É até interessante ver, porque Jesus ele fala no Evangelho de João que ele é a porta, né? Aqui a gente vê um aspecto da autoria joanina, de que é o apóstolo João mesmo, aquele que andou com Jesus, usando figuras muito, muito parecidas e até mesmo iguais no seu Evangelho. A gente consegue compreender assim um certo ter a compreensão de que a autoria é de fato do apóstolo João. E aqui a gente vê a voz da trombeta. O pastor Patrick explicou isso muito bem semana passada, sobre o anúncio, né, a reunião do povo de Deus, que tem um sentido de esperança e de juízo. A trombeta tinha esse significado na história de Israel, né? O versículo 2, onde ele se acha no Espírito, e isso mostra que a revelação que é dada ali, o texto nos mostra que ele pede para que nós entendamos ele de forma espiritual, o que a gente está lendo aqui, no que diz respeito aos símbolos. E é importante enfatizar mais uma vez, isso não quer dizer que o texto bíblico está nos trazendo alegorias. Não são contos de fada que nos trazem uma moral da história, né? Não são ilustrações, são símbolos que apontam e que mostram uma realidade. A coroa, por exemplo, a gente vai ver novamente, a gente já viu dentro das igrejas, que a coroa ela é um símbolo de que nós estamos reinando com Jesus hoje, né? As vestes novas, limpas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, brancas como a neve, é um símbolo da nossa justificação em Jesus. Então são símbolos que trazem uma realidade, não são alegorias. Não trazem uma moral da história, isso aqui pode significar isso. Não, não é isso. São símbolos que trazem uma realidade. E no versículo 2, o apóstolo João vê o trono de Deus, né, que é esse símbolo de autoridade que na mentalidade do cristão que está ouvindo isso pela primeira vez, mostra que é uma afronta contra a autoridade de César, né, que é o falso deus romano, por assim dizer. Né? E a gente vê que esse mesmo trono é visto por Isaías no capítulo 6. Versículo 3, a gente viu semana passada essa expressão, né, semelhante a, né? A gente vai ver muitas vezes isso, né? O versículo 3 diz assim: esse que estava sentado era semelhante no aspecto. É uma tentativa de explicar algo que não dá para explicar. Era como se fosse isso, né? Sei lá, o sol brilha como, sei lá, um farol de luz alta na nossa cara, não sei. Talvez isso é uma tentativa de explicar algo que você não consegue
trazer ali para interpretar. Porque assim, o céu, a gente não consegue descrever o céu perfeitamente. E o apóstolo João, na sua humanidade ali também, na sua limitação, ele estava descrevendo o que ele estava vendo na linguagem como ele podia, da melhor forma como ele podia, inspirado por Deus, e fez isso muito bem, né? Fala ali sobre o aspecto daquele que está sentado no trono, fala sobre o arco-íris, sobre a aliança que Deus tem com os homens e que é sustentada por esse trono de Deus. Nós vimos os 24 anciãos ali que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a gente vê isso, né? E que estão representadas no céu. Eles tinham roupas brancas, né? A gente vê novamente a figura da roupa branca aqui, que é o símbolo da nossa justificação. A gente vê que eles têm coroas que são símbolo do nosso reinado. No versículo 5 a gente vê teofanias, e isso faz menção a Êxodo capítulo 19, versículo 16, no momento em que Deus está falando com Moisés no Monte Sinai, e as pessoas estão lá no pé da montanha, estão vendo raios, trovões, vozes, né? Isso mostrando que a natureza também revela essa glória de Deus. Depois a gente vê as 7 tochas, que é o candelabro, né, que é o símbolo do Espírito Santo, e que ali o Espírito Santo está entre as igrejas, está perfeitamente entre as igrejas, cumprindo o seu propósito, e o próprio texto ali diz o que são essas 7 tochas. E semana passada nós paramos no versículo de número 6, onde nós vimos o mar de vidro. O que seria esse mar de vidro? Existem algumas interpretações, né? O mar de vidro, aqui a gente pode fazer muitas alusões ao que pode ser esse mar de vidro. E é interessante vermos que existem 2 principais e mais consistentes interpretações, que esse mar de vidro, ele pode representar, o mar, melhor dizendo, ele pode representar as nações, os povos. Quero convidar os irmãos a abrir lá em Isaías, capítulo 17. Isaías, capítulo 17, versículos de 12 a 13, que vai dizer o seguinte: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. A gente vê que na mentalidade judaica, o mar, o oceano, ele era visto como o lugar do mal. Na compreensão judaica, o mar ele não é visto como algo bom, né? Ali cria-se que é ali que estavam habitando todas as coisas ruins do mar. A gente vê lá em Jó, por exemplo, que o grande monstro, o Leviatã, estava no mar, estava no oceano. Então, na compreensão judaica, o mar ele sempre foi visto como um lugar de caos, turbulento, que traz muitas coisas ruins. É por isso que a gente vai ver lá em Apocalipse 13, por exemplo, sobre a besta que sai do mar, né, que é o anticristo. Isso fazendo alusão também lá em Daniel capítulo 7, onde a gente vai ver 4 bestas saindo do mar, que são 4 reinos da terra, né? Então a gente consegue entender que o mar ele tem esse símbolo de vários povos, e que são turbulentos, que essa turbulência, esse caos representa de fato a impiedade desses povos, né, que bramem e que rugem como os mares, né, que afrontam o Senhor como as ondas se levantam, é mais ou menos nesse aspecto. Só que aqui a gente vê um mar de vidro como cristal. Pensa num mar de vidro, tipo numa placa de vidro assim gigante, calmo, tranquilo. E aí, nesse contexto de adoração que nós estamos vendo aqui, nós podemos compreender, talvez, que pode ser, sim, nações que não carregam mais essa impiedade e que estão juntas ali com o Senhor. Um outro significado que pode ter esse mar de vidro é ao que diz respeito lá em 1 Reis, capítulo 7, de 23 a 26, onde a gente vê ali que Salomão está construindo o templo, né? E ali nós vemos que existe o mar de fundição. É um termo técnico para um objeto ali naquele templo, que era equivalente à bacia
de bronze, onde os sacerdotes, depois de oferecerem os sacrifícios pela purificação do povo de Deus, eles iam lá lavar as mãos do sangue que foi derramado pelo sacrifício do povo de Deus, né? Então, podem ser esses dois significados. Esse segundo que eu falei é geralmente o mais aceito. É o mais aceito. Por causa do seguinte, no capítulo 5 nós vamos ver nações, muitas pessoas, incontáveis pessoas adorando a Deus. E pela continuidade do texto, a gente não faz muito sentido nós vermos repetidas aspectos, né? Repetir alguns aspectos, como por exemplo, falar que o mar aqui de vidro são os povos, são as nações, e depois falar que existem multidões adorando a Deus, fica redundante. E seria a única vez que isso vai estar acontecendo, essa repetição usando símbolos diferentes. Porque a gente vai ver os 4 seres viventes, a gente vai ver os 24 anciãos, e não tem um segundo símbolo para representar esse pessoal. No entanto, existem interpretações que vão falar, mas a igreja está sendo repetida aqui com os 24 anciãos. A igreja pode estar sendo repetida aqui com o mar de vidro. A igreja está sendo repetida novamente no capítulo 5. O fato é, meus irmãos, a igreja está adorando a Deus. É isso que nós precisamos levar em conta. A igreja ela foi chamada para a adoração. A igreja ela foi feita para aproveitar do céu. É isso que o texto está querendo nos mostrar aqui, né? Então, na continuidade aqui do versículo de número 6, a gente vê que existe essa descrição, né, do mar de vidro, semelhante ao cristal, e na continuidade vai falar que no meio do trono, ou seja, estavam passando entre o trono e a volta do trono, haviam também 4 seres viventes cheios de olhos de diante e por detrás, né? E aqui é importante a gente ressaltar aquilo que está escrito lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo de número 10, onde Ezequiel vai estar vendo querubins sendo ali representados de uma forma muito semelhante com o que está escrito aqui, descrito nesses 4 seres viventes. E nós precisamos, sim, fazer essas pontes para que nós possamos entender melhor. Na primeira aula de Apocalipse que a gente fez aqui, essa é a aula de número 18, meus irmãos, aula de número 18. Na primeira aula que nós tivemos aqui, nós vimos sobre a importância de estudar o Apocalipse e a gente viu o significado de alguns números que são recorrentes em Apocalipse. E a gente viu que o número 4, ele é um número que representa a criação. Ele é um número que representa a terra, né? E João está no céu vendo o número 4 aqui sendo representada no céu. E a gente vê esses 4 seres viventes. Existem várias e diversas interpretações do que são esses 4 seres viventes. A forma mais sadia, a forma mais correta de interpretarmos é usarmos textos paralelos. Essa é a forma mais literal de nós encontrarmos na Bíblia. E a gente vai ver que esses 4 seres viventes, eles aparecem lá em Ezequiel capítulo número 1, capítulo de número 10, onde são descritas da mesma forma, e fica a lição de casa aqui. Lê Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, tá bom? Mas, olha só, existem algumas interpretações. Tem as interpretações dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles tratam esses animais como os 4 evangelhos, né? Existem divergências onde cada animal, qual evangelho está representando, mas de um modo geral, os evangelhos, seguindo a tradição dos pais da igreja, que foram os discípulos dos discípulos de Jesus, eles tratam que o evangelho de Mateus está para a figura do homem aqui. O evangelho de Marcos está para a figura do leão. O evangelho de Lucas está para a figura do touro, e João está para a águia, que está aqui representado. No entanto, isso pouco importa para o texto bíblico. O texto bíblico não está preocupado em falar qual evangelho é qual. Isso não faz sentido para o texto bíblico, propriamente dito, né? Outra possibilidade de interpretação, e aqui eu quero destacar bem a questão alegórica, de que a gente não segue isso, nós não seguimos o alegorismo, é de que os querubins, na verdade, eles são fortes como o touro, eles são corajosos como o leão, eles são inteligentes como o ser humano, e são rápidos como a águia. Gente, a gente descarta isso também, porque a Bíblia ela não pode ser entendida desse fato,
dessa forma. Pelo menos o livro de Apocalipse não pode ser. Claro, a gente vê algumas analogias na Bíblia, com toda certeza. A gente vê isso. Mas diante da literatura apocalíptica, nós não podemos interpretar dessa forma. Nós precisamos entender que são símbolos mostrando uma realidade. Mostrando uma realidade. E talvez a melhor interpretação para esses 4 seres viventes é que o leão ele está aqui representando os animais selvagens, o touro está representando os animais domésticos, o que tem aspecto de ser humano está representando ali a raça humana, e a águia está representando, claro, as aves do céu. E de forma que isso tudo está representando a criação, no modo geral. Está sendo ali, esses animais estão trazendo a adoração, para que isso seja não apenas vista aqui na terra, mas que entendendo que toda a criação ela foi feita para o louvor do Senhor Deus, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos ama muito, né? E nós vemos isso em Ezequiel. A gente vai ver lá a primeira visão de Ezequiel. Pensa, Ezequiel está sozinho, está tranquilo, está exilado, e de repente aparece esses seres viventes no meio do exílio, fragilizado do jeito que ele já estava, aparece esse monte de visão. Como que a gente pode não se dobrar diante dessa grandeza de Deus, né? E é interessante que Ezequiel, lá no capítulo 10, ele vai falar que Ezequiel ele chama esse ser que ele está vendo que tem 4 faces, né? Aqui a gente vê 4 seres viventes. Lá ele vê um ser com 4 faces, de uma forma muito semelhante tem aqui, né? O touro, o leão, o novilho, o leão, o ser humano e a águia. Ele vê lá em Ezequiel capítulo 10, e ele chama isso de querubins. Ele chama o que ele está vendo de querubins. E esses querubins a gente vê aqui na Bíblia. Tem um significado muito forte da sua função, né? Os querubins são aqueles que guardam as coisas santas de Deus. A gente vai ver, por exemplo, lá que logo depois da queda, em Gênesis 3, o Senhor colocou querubins, né, com uma espada para proteger o jardim do Éden, para que o homem nunca mais tivesse acesso àquilo ali. Quando a gente vai ver a confecção do tabernáculo de Deus, e a gente chega ali na Arca da Aliança, a gente vê que parte do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, tem 2 querubins tocando uma ponta da asa na outra e olhando para baixo, né? Acho que os irmãos conseguiram visualizar. É muito comum essa cena, esse elemento no nosso meio, na nossa cultura, né? Então, querubins são responsáveis por guardar as coisas santas de Deus. E aqui a gente vai ver que faz todo sentido essa ideia de chamar de querubins nesse aspecto também, porque a gente vê que o louvor desses seres viventes são sem cessar, onde eles enaltecem ali a santidade de Deus e outras coisas que a gente já vai ver, né? Então, esses querubins, eles são importantes na literatura judaica, na literatura apocalíptica, né? Ezequiel também é um profeta onde fala sobre coisas referentes à esperança escatológica em Jesus Cristo, né? Então a gente precisa ter isso em mente e lembrar. Quando a gente vê, por exemplo, Romanos 8, a gente vê que o Espírito Santo é o selo, né, que está no nosso coração, é o selo que fecha a nossa vida e que nos guarda, que é o penhor da nossa herança, que é esse novo céu e a nova terra. E a gente vê também ali no capítulo 8 que a criação está ansiosa, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. A criação também está contemplada nessa graça de Deus, porque a criação também adora a Deus. Tudo é feito para o louvor de Deus. Deus ele é autossuficiente e Ele criou todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória, para render majestade, para render graças a Ele. E a criação não está isenta disso. E Deus ele também ama a sua criação. Quando a gente vai ver, por exemplo, a história de Noé, a gente vê que Deus ele não apenas salvou a família de Noé, não é verdade? Na verdade, Deus salvou Noé e o resto da família veio junto, né? Vamos ser bem sinceros, né? Só tinha Noé de santo naquele momento, de justo. E a graça de Deus se manifestou ali também para a família de Noé. Mas junto com Noé estavam as plantas, estavam os animais. E era tudo certinho, macho e fêmea segundo a sua espécie, de todos os animais que estavam sobre a terra. E nós
compreendemos sim que Deus ele também tem uma nova esperança, tem uma esperança. Quase falei aqui o título de Star Wars, uma nova esperança, né? Deus ele tem uma esperança também para a sua criação. Quando a gente vai ver, por exemplo, lá no final, lá em Apocalipse 21, o texto do novo céu e da nova terra, o sentido de novo, aqui a palavra novo, ela não tem o sentido de destruir o que existia para criar algo novo novamente. O sentido daquela palavra novo é tornar aquilo que era antigo como se fosse novo novamente. E não é como se fosse, é tornar novo. É tirar o vestígio de pecado, é tirar o vestígio de queda que estão nas coisas contaminadas pelo mal, pelo pecado. Então, o novo céu e a nova terra contempla também a criação. Nós não desvincular disso. E isso eu não estou falando que tem céu para cachorro, tá, gente? O que o texto bíblico nos permite compreender, e até mesmo por algumas inferências, é entender que a criação também estará no novo céu e na nova terra. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vai ver lá em Isaías 11, Isaías 65, sobre são textos que falam sobre o novo céu e nova terra, onde vai estar lá a criança enfiando o braço no buraco da casa da cobra. Imagina uma criança fazendo isso, imagina um bebê fazendo isso hoje, gente, que terrível, né? Vai ver o toca da cobra e enfiar o braço. Imagina o Saulo, Gessi, fazendo isso. Meu Deus do céu, não dá. Mas no novo céu e na nova terra são usadas essas expressões, essas linguagens para dizer que vai existir paz até mesmo entre os animais. A gente vê o próprio Deus utilizando dos animais para falar sobre isso. E é importante a gente ressaltar esse tipo essa teologia, porque existem muitas linhas de interpretação que vão falar que é um problema ter animais no novo céu e na nova terra. Eu pessoalmente, ao ler a Bíblia, eu não vejo isso. Eu não consigo encontrar texto onde fala assim, não vai ter bicho nenhum, né? Mas enfim, o fato é que João está vendo o céu aqui, e ele está vendo toda a criação adorando juntamente com a humanidade. Não tendo o mesmo, digamos, não reina junto com a humanidade, obviamente, não reina junto com aqueles que são salvos em Cristo, melhor dizendo, mas estão ali também adorando o Senhor com tudo que tem. E hoje estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A gente viu o versículo de número 7, essa descrição fantástica, né? A segunda parte do versículo 6 é o versículo 7, falando sobre isso. E no versículo de número 8, vai ver que esses seres viventes, eles têm 6 asas, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, né? Ele fala, esse ao redor e por dentro, também ali na parte B do versículo 6, sobre esses olhos. É interessante ver que esse simbolismo a gente encontra quando o profeta Isaías vê lá no capítulo 6, quando ele vislumbra o céu. E lá ele vê serafins, é outra classe de anjos que tem, né? Onde estão adorando incessantemente o Senhor, onde tinham 6 asas, né? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, né? Então, a gente não pode entender aqui, por exemplo, e aqui é importante a gente saber sobre a literatura apocalíptica nos seus detalhes. O número 6 em Apocalipse, ele é um número ruim, ele significa incompletude. Ele é, na verdade, o número do mal aqui, né? O número 6. A gente vai ver que a 6ª taça, a 6ª trombeta, o 6º selo mostram o juízo de Deus. A gente vai ver, por exemplo, o 6 aplicado 3 vezes no número da marca da besta, né? A gente vê isso. Só que o melhor jeito para nós enxergarmos essas 6 asas não são 6 asas, mas são 3 pares. É o melhor jeito como nós podemos entender isso aqui. Justamente por causa da santidade de Deus. Nada que aquilo que é impuro, é ímpio, é profano pode chegar diante de Deus. Então essas 6 asas, elas são melhores entendidas nesse aspecto de que os anjos eles se aproximam de Deus e ali eles conseguem exercer a sua adoração perfeita, né? São 3 pares de asas que estão ali representados, e nós podemos ver que esse mesmo tipo e esse mesmo procedimento angelical de adoração nós encontramos lá em Isaías, capítulo de número 6. E na continuidade do versículo 8,
nós vemos que eles não tinham descanso, nem de dia nem de noite, para uma função, para proclamar e para adorar o Senhor, né? E aqui ele enaltece 3 qualidades, ou melhor, 3 atributos de Deus que são, assim, indescartáveis, não são descartáveis, que são a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. A canção desses seres viventes está ali no versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A gente já viu essa terminologia, aquele que era e que há de vir, de como isso aponta para a Trindade. A gente já viu aqui sobre esses atributos do Senhor que é eterno, de que o Senhor ele é todo-poderoso, de que o Senhor ele é santo, né? Esse santo, 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 apenas uma curiosidade, na língua judaica não existe o superlativo, que é uma tentativa de dizer algo muito grandioso, como por exemplo, aquele que é excelente é excelentíssimo, aquele que é santo é santíssimo. Então é repetido 3 vezes, santo, santo, santo. Porque é a linguagem da época, né? É a forma como se tinha ali a linguagem, né? Então não existe a palavra santíssimo no hebraico. Aqui, apesar de estar escrito em grego, é um hebraísmo, né? O santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. A gente vê que é essa forma como se expressa, se traduz a palavra santíssimo, tá? Então aqui os anjos, os 4 seres viventes estão proclamando a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. E que esse céu, diante disso tudo que a gente está vendo, a gente viu os 4 seres viventes, a gente viu os 24 anciãos, a gente viu o mar de vidro, que pode ser interpretado como as nações em paz, né, e redimidas. Nós vimos tudo isso e nós podemos entender que o céu é um lugar de celebração, o céu é um lugar de louvor, o céu é um lugar de glorificação ao nome de Deus. E nós podemos ver isso ao longo de Apocalipse, vai falar muito sobre canções de adoração a Deus. A gente vai ver que a igreja aqui na terra adora a Deus. A gente vai ver que os mártires que estão com Jesus, reinando com Jesus, que são a igreja triunfante, estão adorando a Deus. A igreja é um lugar de adoração e de alegria. E aqui fica um chamado para todos nós. Se nós não temos alegria de adorar o Senhor aqui, hoje, diante desse mundo turbulento, o céu não é para nós. Nós não vamos ser felizes no céu. Se nós não temos satisfação no Senhor hoje, nós estamos perdendo o nosso tempo. A devocional de hoje foi muito propícia. E falou muito ao meu coração, e eu creio que falou no coração dos irmãos. Jesus pergunta, o que vocês estão buscando? O que nós estamos buscando? Nós temos alegria no Senhor hoje? Porque nós estamos sendo, nessa visão aqui, nós estamos sendo representados pelos 24 anciãos ali, onde a nossa adoração chega aos céus. Onde Deus ele se alegra com a nossa adoração. Onde Deus ele ama a sua igreja e chama um povo só seu para adoração, para alegria, para a eternidade junto com Ele. Onde nós vamos estar aqui junto com os seres viventes, junto com a criação, adorando, falando todo dia, sem parar, sem descanso, de noite e de dia, proclamando santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Será que nós temos falado isso para Deus? O nosso coração expressa essa realidade da adoração? Nós precisamos, sim, a todo momento, expressar isso. Nos alegrarmos, chorarmos, nos abraçarmos, ir na casa um do outro, trazer paz, orar uns pelos outros. Nós temos expressado essa adoração entendendo que esse é o nosso vislumbre do céu hoje aqui. Entendendo que a igreja é essa palhinha de como é o céu. Aqui, mesmo nesse mundo caído, é um privilégio fazer parte da igreja. É por isso que o diabo odeia tanto a gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu repito. O diabo nos odeia. Porque nós somos o povo da adoração, nós somos o povo da alegria. E nós não podemos perder essa alegria. Se você quer ir para o céu, isso precisa ser evidenciado na sua vida. Não que quanto mais alegre você for, isso é mérito para que você vá para o céu. Não é isso. Mas que a alegria
é dada pelo Senhor. A palavra de Deus nos fala, a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos mantém todos os dias. Apesar de lutas, apesar de tribulações, como diz aquele hino presbiteriano, sou feliz com Jesus. Né? Se paz a mais doce, puderes gozar, se dor a mais forte sofrer. Né? Sou feliz com Jesus, meu Salvador. Nós podemos sim e devemos ser alegres com o Senhor Jesus. E nos versículos de 9 até o versículo de número 11, nós vimos aqui que existe uma continuidade dessa adoração, né? De que essa adoração ela é transmitida também aos outros elementos aqui do capítulo 4. Né? O texto diz o seguinte: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre. Quem vive para todo sempre aqui é Jesus. Né? A gente consegue compreender que tem interpretações que vão dizer que quem está sentado no trono é Deus Pai. Tem gente que vai falar que é Jesus por causa dessa expressão. Né? Existem divergências, porque no capítulo 5 aparece o Cordeiro se aproximando ali. Né? Muito provavelmente seja essa interpretação, de que quem está ali é Deus Pai, né? É aquele que vive para sempre, e que isso é transmitido para Jesus Cristo, e por isso que Jesus ele é Deus, porque ele vive para sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, ou seja, a igreja ali estava rendendo a adoração juntamente. Né? Esse texto, essa parte aqui me remete muito ao Salmo de número 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Né? E o salmista ali ele consegue vê que Deus ele se revela na criação. Num segundo momento daquele salmo, ele vê que o salmista vê que Deus ele também se revela de uma forma especial na sua palavra. E no terceiro momento daquele salmo, ele vê que isso na sua vida precisa revelar o seu pecado. E ele pede misericórdia para Deus, para que aquele pecado, que os pecados, até mesmo aqueles que nem vêm na mente dele naquele momento, não o desviem do caminho, não façam com que ele se perca. Então, nós vemos também em Romanos capítulo de número 1, que a criação ela revela, ela mostra os atributos de Deus sobre a sua divindade, a sua soberania, a sua onipotência, a sua onipresença. Né? Então, os 24 anciãos, ao verem a criação adorando e regozijando no Senhor, a igreja aqui representada, ela também ela percebe a grandeza de Deus. De uma forma muito especial, obviamente, porque ele está rendendo graças ao que está assentado no trono. E nós só podemos reconhecer a divindade, o reinado de Deus, a soberania de Deus, se for uma obra de Deus em nossas vidas. Então aqui o texto nos fala que os seres viventes, enquanto eles rendiam toda essa adoração, os 24 anciãos, eles se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando. E aqui a gente vê mais uma canção proclamada agora pela igreja. A gente vê aqui que são os remidos, eles adoram aquele que vive. Né? A igreja ela se prostra diante daquele que está assentado no trono. Então a glória deles é glorificar aquele que está assentado no trono. A gente vê que os 24 anciãos aqui, representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento, eles tiram suas coroas, se prostram diante daquele que está assentado no trono e oferecem as suas coroas. Né? A gente vai ver semana que vem, no capítulo 5, de como que isso tem uma aplicação de uma forma de que isso aponta e mostra a coroação de Jesus Cristo. Não porque a igreja, ela coroa, ela tem essa autoridade de coroar Jesus Cristo. Não é isso. Jesus é declarado como rei. E a gente vê que a igreja ela reconhece isso ao longo de todo o tempo. E a gente vai ver que na mão direita daquele que está sentado no trono, tinha um livro em forma de rolo e era fechado por 7 selos. Isso aqui é todo um cenário que está sendo montado para que nós cheguemos lá nos 7 selos. Tá? Então, essa adoração ela é rendida, é dada ao longo de toda a história, por todo o povo de Deus. E a gente vê que esse é o ato de coroação, onde Jesus ele está sendo
coroado, porque na sequência vai chegar ali o único que é digno de abrir e de quebrar os 7 selos, que é o cordeiro que tem aspecto de cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi. E a gente vai ver isso na próxima semana. E aqui nós vemos uma outra canção. Tu és digno, no versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas. Olha, 4 atributos que a igreja ela reconhece em Deus, né? E lembram do número 4? O número 4 é aquele número que simboliza as ações, e tanto as ações ativas e passivas, as ações que a igreja sofre, como a igreja faz. Aqui a gente vê 4 atributos que a igreja reconhece em Deus, né? A igreja na terra que reconhece em Deus. O Senhor Deus, ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, e nós vemos aqui que ele também é criador, que criaste todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aqui a gente vê, claro, o reconhecimento de Deus como criador, né? Que mesmo Deus, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele leva o mundo, a história, a igreja, ao longo de toda a história, ao longo de todo o tempo, né, para a consumação final. E olhar para o céu, ela deve fazer com que a gente olhe melhor como funcionam as coisas na terra. As igrejas do Apocalipse estavam passando por vários problemas, coisas que talvez elas não entendiam. Por que Deus nos ama tanto? Se Deus nos ama tanto, por que nós estamos sendo perseguidos pelo Império Romano? Talvez seria um questionamento nosso naquele tempo, né? Se Deus me ama tanto, por que o mal acontece à minha volta, na minha vida? Né? Eu sou alguém que ama muito a Deus. Nós precisamos, a todo momento, olhar para o céu. Entender que, ao compreender as coisas do céu, ao saber das coisas do céu, nós viveremos melhor aqui, satisfeitos nele. Porque é Ele quem sustenta todas as coisas. É o próprio Deus quem sustenta todas as coisas. E nós podemos, sim, ter essa esperança, esta alegria de estarmos junto com o Senhor. E é claro, isso precisa também nos trazer responsabilidades, obviamente, né? A criação, ela é amada por Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos aquele que na teologia chamamos de coroa da criação, para que nós possamos ser os melhores mordomos nessa terra. Entender que a criação ela tem um papel crucial para essas coisas, para a obra de Deus. E nós devemos, sim, lembrar da responsabilidade que nós temos como imagem e semelhança de Deus, mordomos do Senhor, de cuidar das coisas que pertencem a Ele aqui na terra. Nós devemos carregar esse senso de responsabilidade. E em todo momento, enquanto nós vamos caminhando aqui nessa terra como peregrinos, nós vamos adorando o Senhor, não é verdade? Nós vamos adorando, rendendo graça, rendendo glórias ao Senhor. E nós podemos viver felizes com isso. Nós podemos viver satisfeitos nele nisso. Nós podemos entender que Jesus, como diz Colossenses capítulo 1, a gente vai ver isso em Hebreus também, né? Que por meio dele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra. Sem ele nada subsistiria. A gente vê o apóstolo João também falando sobre isso lá no capítulo 1 do seu evangelho, e falando que sem Jesus nada existiria, nada teria propósito, nada teria fundamento. Então nós podemos sim olhar para Jesus e entender que temos um propósito. As coisas têm um propósito. O propósito das coisas não estão condicionados ao nosso entendimento. A criação não existe para que nós possamos devastar tudo, quanto mais a gente puder, melhor. Não é para isso. A criação também é um ambiente onde nós podemos prestar culto ao Senhor. Na criação, com a criação. Nós podemos ser alegres em Deus a partir do momento em que nós a partir do momento que nós entendermos que nós somos feitos para glorificar a Deus com o que chegar nas nossas mãos. Nós devemos sim viver alegres, viver satisfeitos no Senhor, porque essa é a vontade de Deus. E isso que nós estamos vivendo hoje, a vida de igreja que nós vivemos hoje, é apenas um pouquinho, uma pitada daquilo que nós vamos viver eternamente com o Senhor, infinitamente mais do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pedir. Que nós devemos levar isso para as nossas vidas.
Amém? Queria abrir esse momento, a nossa aula foi um pouco bem mais objetiva hoje, né? Então a gente tem bastante tempo aqui, bastante tempo não, um tempo suficiente para que nós possamos estar fazendo alguns comentários, fazendo perguntas, que o pastor Patrick vai responder, obviamente, né? Enfim, o pastor Patrick está feliz, né? Vai entrar de férias, coisa boa, né? Enfim, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nós temos alguma coisa no YouTube? Tem no YouTube? Temos perguntas no YouTube. Alguém consegue ver para mim aí ou eu vejo aqui? Deixa eu ver. Eu consigo ver aqui. A pergunta da Carla, pastor. Ah, sim. Professor, seria possível esclarecer melhor a interpretação do mar de vidro sem as nações? Não entendi bem como chegou nessa interpretação. Olha só, me colocou numa saia justa aqui, né? Ai, ai. Enfim, não. Então, as nações, elas são vistas na Bíblia, como a gente viu lá no texto de Isaías. As nações, elas são comparadas com o bramir e com o caos no mar. Na mentalidade, na cultura judaica, o mar, a água, era o lugar onde estavam ali, estavam mal, né? É por isso que os discípulos, quando Jesus ele acalma o mar, acalma a tempestade, eles ficam admirados também, porque na mentalidade judaica, o mar ali é a habitação do mal. É por isso que os discípulos, como eu falei, que eles se admiram e falam: quem é esse que pode até controlar a tempestade? Manda e desmanda na tempestade. Sendo Deus verdadeiro, só poderia ser Deus, né? Então, no texto de Isaías, a gente viu ali que o profeta ele faz essa comparação de que a rebelião dos povos, elas são como o mar, né? São como o bramir do mar, né? As ondas e tudo mais. A gente vê isso dentro da própria cultura judaica, e que isso pode ser, o mar de vidro, como a Carla falou aqui, pode ser sim não é que seja literalmente um mar de vidro, é um símbolo de um mar calmo, a semelhança do cristal, ou seja, sem turbulência, sem nenhuma mácula, sem nada, né? Então, eu estou mais inclinado à segunda interpretação, né? De que pode ser que é o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos, onde aponta para isso, né? Melhor dizendo, os sacerdotes lavavam as mãos após oferecer sacrifícios. Nós vimos semana passada que o aspecto daquele que está sentado no trono, que é da pedra de jaspe de sardônio, eles estão... ela tem uma versão... o sardônio ela tem um aspecto mais avermelhado, e que isso, claro, simboliza não apenas a santidade de Deus, como a pedra de jaspe, mas que o sardônio representa ali a santidade no sacrifício de Jesus, no derramar do sangue de Jesus. E logo em seguida a gente vê esse símbolo do mar de vidro, que pode ser apontado para o mar de fundição, que era um dos elementos de purificação lá do Antigo Testamento dentro do templo. Tá bom? Espero ter respondido, Carla. Mais alguma contribuição? Mais algum comentário? Ao Henrique. Narciso, eu acho importante ali a parte que você falou a respeito que assim a gente vislumbra como é o céu, mas a gente não consegue compreender toda a magnitude. Mas o que a palavra nos diz é um local onde a gente vai estar adorando, a gente vai estar com Deus em todo o tempo. E às vezes a gente tem dificuldade de compreender a respeito disso o que é a adoração, né? E às vezes a gente vincula muito a adoração ao estar na igreja, o culto em si, onde é um momento onde a gente adora a Deus, mas a adoração ela deve estar ligada a tudo na nossa vida, né? Eu posso adorar a Deus com os meus relacionamentos, eu posso adorar a Deus no meu trabalho, eu posso adorar a Deus com todo o meu dia a dia, né? E a gente, como cristão, a gente precisa sempre olhar para isso, né? A adoração, ela não é algo restrito para um momento específico, mas o cristão ele deve, em tudo que ele fazer, buscar adorar a Deus. É interessante isso, porque o texto bíblico aqui no versículo 8, né, de Apocalipse 4, vai falar isso. Os seres viventes eles não tinham descanso nem de dia nem de noite. Eles proclamavam, né, numa canção a santidade, a eternidade e a onipotência de Deus.
E na continuidade fala que sempre que eles faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e depositavam suas coroas, né? Então, ou seja, os seres viventes não paravam de fazer isso, e sempre que eles faziam isso, ou seja, a todo momento, a igreja ali representada nos 24 anciãos estavam reconhecendo e adorando junto com a criação nesse aspecto, né? De que a nossa adoração ela é contínua, ela não é um ato apenas de vir à igreja, né? Dominical, não é um ato tradicional. Ela precisa refletir na nossa vida como um todo, né? A gente pensa que a adoração é simplesmente vir na igreja, mas como bem o Henrique falou ali, reflete em tudo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, da forma como nós vamos glorificarmos a Deus, né? Precisamos pensar, preciso glorificar a Deus no meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ver o que a Bíblia fala sobre o que a Bíblia fala sobre o procedimento do crente no trabalho. A Bíblia fala sobre isso. Como que deve ser o procedimento do crente na família? E essa é a vontade de Deus para que eu seja um bom pai, ou um bom trabalhador, ou um bom filho, né? Uma boa mãe, ou um bom cônjuge, né? Como diz Sérgio Moro, cônjuge, né? E nós precisamos, sim, a todo momento, fazer com que a nossa adoração ela reflita a santidade, a onipotência, a eternidade de Deus, né? A nossa adoração ela não pode ser medíocre, ela não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa ser ela precisa mostrar um aspecto de relacionamento, um aspecto de realmente de que nós somos reis e sacerdotes com o Senhor, né? O apóstolo João, ao iniciar ali o evangelho não, o Apocalipse, né? Fala que nós somos reino de sacerdotes de Deus. Isso é refletido, o apóstolo Pedro também vai falar isso, né? Como que um rei e como que um sacerdote se comporta? Precisamos pensar nisso. Ainda mais diante do nosso Deus. Então a nossa adoração ela precisa ser excelente. A gente acerta sempre? Não, eu não acerto sempre. Não sei, os irmãos, eu prefiro acreditar que acertam sempre. Mas, aí a Ivanete falou... Mas precisamos sim da graça e da misericórdia, porque a gente vai ver no capítulo 5 que ninguém era digno de abrir os 7 selos, ninguém, apenas aquele que estava morto, mas que agora vive, né? Que é o leão da tribo de Judá, né? Que é o cordeiro que venceu. Então nós precisamos olhar para a santidade de Deus, para a sua majestade, para a sua eternidade, para o seu poder, e entender que a nossa adoração ela precisa fazer jus a isso. Não vamos conseguir, mas graças a Deus, os 7 Espíritos de Deus estão ali e faz esse trabalho por nós. E nós precisamos a todo momento, cada vez mais, melhorar, aprimorar, estarmos mais parecidos com Cristo e sermos cada vez mais edificados por Ele. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Mais algum comentário? Ainda temos tempo. Narciso, fala, Carlos. Eu acho interessante a gente citar, porque por causa desse texto e dessa figura de adoração sem cessar, sem descanso, algumas pessoas entendem que na Nova Jerusalém o que nós faremos será esse culto eterno, mas na verdade a visão que é apresentada mais para o final do Apocalipse é de uma sociedade redimida, onde nós vamos trabalhar e viver para a glória do Senhor. Isso, né? O céu ele não é um lugar assim de onde aquela ideia, né? De que vamos ganhar um par de asinhas, uma harpazinha e ficar voando de nuvem em nuvem, né? Não é isso o céu, né? O céu é um lugar onde o novo céu e a nova terra. Essa expressão é importante porque o que a gente faz hoje aqui na terra que Deus ele criou originalmente? Por exemplo, tem gente que fala assim: nossa, no céu vai ter trabalho? Não, nossa, meu Deus do céu. Mas antes da queda já existia trabalho. Isso foi contaminado também pelo pecado. O pastor Patrick ele tem feito uma série em Gênesis há uns 2 anos e a gente vê que como o pecado ele mancha até mesmo os nossos relacionamentos. De como o pecado ele tem um poder tão absurdo que a gente às vezes nem percebe, a gente trata como normal. Mas no novo céu e na nova terra nós vamos ter ali trabalho, claro, num jeito que a gente não vai mais sentir dor, a gente não vai mais sentir fadiga, né? A gente vai estar com a criação também que não vai estar se matando, né? A gente vai
vivendo numa outra condição. A gente nem mensura isso. A gente não consegue. Por isso que é tão importante compreender o aspecto simbólico de muitas coisas aqui de Apocalipse que apontam para uma realidade, que são símbolos de uma realidade. Quando nós vemos aqui João tentando explicar, né, no versículo 3, e esse estava sentado, era semelhante, é uma tentativa de explicar algo que não dá. Assim, o apóstolo Paulo, ele foi ao céu e ele falou assim, eu vi coisas que não dá para dizer. Eu vi coisas que não dá para descrever, né? Então, a gente precisa entender que o céu é algo indescritível na nossa mentalidade, que também é afetada pelo pecado, que também é caída, que a gente não consegue compreender por causa da nossa limitação. Então, são tentativas de mostrar, e existe essa relação, sim, do Apocalipse 4 com o Apocalipse 21, onde a gente está vendo aqui o céu hoje, né, que é o estado intermediário, por assim dizer, a gente já explicou isso nas séries anteriores, e como isso é um vislumbre maior ainda do que nós temos hoje, mas que ainda não é o novo céu e a nova terra. E nós podemos nos alegrar, o que o texto está nos dizendo em suma, resumindo, nós podemos nos alegrar e nós devemos adorar hoje. Hoje. Jesus está falando com as igrejas. O texto do capítulo 4 começa falando, logo depois disso, ou seja, terminou de falar com Laodiceia, logo depois disso abriu uma porta no céu e falou assim, suba para você ver o que vai acontecer. E a primeira coisa que João vê aqui é um trono. É um trono. Né? Então, é algo muito assim abrupto, já acontece. Igrejas, olha o que vocês precisam fazer primeiro. Olhar para o céu. Olhar que vocês precisam continuar adorando. Olhar para dizer que independente do que vocês vão passar, vocês precisam estar alegres, porque não é o trono de César que vai dizer o que vai acontecer com vocês ou não. É o trono de Deus, é a aliança de Deus firmada desde sempre. E nisso tudo também está a criação, onde também vai fazer parte do novo céu e da nova terra. E nós precisamos olhar para o texto bíblico e entender que é nele que nós temos toda a confiança, é nele que nós temos toda a esperança, é nele que estamos firmes nas promessas. Aqui é um texto muito claro para dizer que não é por obras, que a nossa fé, a nossa santidade são permanecidas, mas é por aquilo que Deus faz na nossa vida desde sempre. Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. Foi muito oportuno estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios antes dessa série, porque lá fala que a igreja é amada por Deus desde antes da fundação do mundo. Nós somos alvo do amor de Deus desde sempre. O apóstolo Paulo em Gálatas vai falar que ele foi chamado desde antes dele nascer, para aquele propósito, aquele ministério de adoração no seu apostolado. E nós somos também chamados desde antes de nós nascermos, para estarmos aqui louvando e adorando a Deus. Não aqui no espaço da nossa igreja simplesmente, mas aqui nessa vida. Nós somos a igreja militante. Nós somos a igreja que vai, por onde que nós formos, nós chegamos e espalhamos o reino de Deus ali. É com Jesus com quem nós estamos reinando. Esse trono foi prometido à igreja de Laodiceia. Sentará comigo no meu trono. É nesse trono que estamos firmados para sempre. E nada nos separa disso. Nada. É nesse trono que nós temos alegria, é nesse trono que nós temos dependência, é por causa desse trono que nós adoramos e é por causa desse trono que nós vivemos. E nós devemos lembrar disso sempre, sempre e sempre. Lembrar que as promessas de Deus não podem ser destruídas. Nada nos separa do amor de Deus. E é interessante que esse amor de Deus, que fala lá em Romanos 8, que vai falar sobre a criação, vai falar que nada nos separa desse amor também. Nada nos separa. E que é o Espírito Santo que habita em nós, que garante essa esperança de que estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E que enquanto Jesus não volta, devemos ser céu nessa terra. Devemos trazer o céu para essa terra. Nós lemos hoje no capítulo 29 de Jeremias, da nossa devocional, de que nós devemos com toda certeza viver da melhor forma possível aqui. Sermos os melhores cidadãos aqui, porque nós somos cidadãos dos céus. A nossa garantia, a nossa adoração, o nosso procedimento está alicerçado nesse trono.
E em volta desse trono está a adoração dia e noite, sem cessar, dizendo que Deus ele é santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nós devemos sim amar a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Mais algum comentário? Mais alguma colocação? Uma pergunta? Temos ainda um tempinho, dá tempo. Tranquilo? Queria pedir para o pastor Patrick nos levar em oração, então, agradecendo por esse momento de estudo. Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e é um Deus que nos chama à salvação e nos chama à morada celestial juntamente com o Senhor, e é por isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos tanto no Senhor. Mesmo que isso demore, nós continuaremos esperando isso no Senhor, porque foi uma promessa que o Senhor nos deu. O Senhor é um Deus de promessas, e as Tuas promessas não podem ser frustradas, elas sempre irão ser cumpridas, porque o Senhor nunca volta atrás com a sua palavra. Aquilo que o Senhor determina sempre acontecerá, porque acontece na perfeição do seu nome, na perfeição da sua glória e do seu poder. Nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, de adorar o Senhor, de ouvir a tua palavra, de sermos por ela ministrados, de sermos por ela acalmados, consolados, confortados e também exortados quando é necessário. Continua, por favor, falando conosco, ministrando ao nosso coração o tamanho do teu poder, da tua graça, da tua glória, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados e o quanto o Senhor tem de perdão disponível para nós. Continua falando conosco, continua ministrando ao nosso coração, continua nos abençoando nesse dia, nos preparando para o culto e para a ceia que teremos logo mais à noite. Nos abençoe, nos ajude, nós precisamos demais do Senhor.